Quem em algum momento da vida não precisou recomeçar? Quem é que nunca olhou para trás e talvez percebeu não estar andando no caminho certo? Ou mesmo acabou percebendo que na vida acabou entrando por algum caminho que não era seu? Quem é que da vida nunca necessitou um olhar certeiro que deu a capacidade da pessoa recobrar as suas energias e de fato voltar? Uma boa noite a você que adentra e que vem nesse espaço de encontro tão oportuno que tem sido as nossas lives todas as terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, diretamente do Insta. Eu gostaria de saudar você, desejando uma boa noite, a você que me assiste ao vivo todas as terças-feiras, e a você que tem me acompanhado também, e muitas pessoas posteriormente, no outro dia, talvez já está dormindo ou deixou para depois, mas gostaria de saudar a você que me acompanha nesse momento. Seja muito bem-vindo à nossa live. E hoje nós vamos falar de um processo natural da vida, um processo normal e um processo profundamente importante para o ser humano, que se dá pelo processo do recomeço, pelo processo da reconstrução, pela sabedoria do refazer-se, sem de fato anular aquilo que há de mais sagrado no ser humano, que é a possibilidade e a busca de acertar, sabe, gente? Eu tenho encontrado tantas pessoas no mundo, tantas pessoas na vida, que vão roubando delas mesmas a oportunidade do recomeço, da reconstrução. Eu acredito que não exista nada mais maduro no ser humano do que, de fato, a capacidade que o ser humano tem em reconhecer os caminhos errados que entrou e muitas vezes reconhecer os erros, a caminhada, os passos e aquilo que em sua vida de fato talvez não foi uma oportunidade de agregar, mas uma possibilidade de dividir, sabe? Eu acho que só pode dizer que está em algum grau de maturidade de fato quando temos a capacidade de avaliar e reavaliar a nossa vida, a nossa trajetória e a nossa caminhada. E é por isso que o tema de hoje se dará no fato da reconstrução. Porque talvez tudo que a pandemia tem nos ensinado seja o desejo do ser humano se reinventar, do ser humano redescobrir os seus atos, os seus ideais, redescobrir aquilo que muitas vezes estava guardado lá no subsolo da alma. Coisas que talvez ficavam guardadinhas nos porões do coração, mas que neste momento tudo vem a aflorar ou tudo vem a aparecer ou transparecer através de nossas ações e de nossa vida. E eu gostaria de dizer com muita sinceridade que existem muitas pessoas em nossos dias que têm o desejo de reconstruir, recomeçar, mas que infelizmente por muitas e muitas vezes não encontram o suporte necessário para isso. Ou ao menos o olhar necessário para recomeçar. Eu acredito que o olhar é algo muito importante. A forma com que muitas vezes olhamos ou somos olhados vai dizer muito de quem nós somos. Eu tenho percebido nos últimos tempos uma população, uma nação ou um mundo marcado profundamente por opiniões intolerantes, opiniões marcadas por desprezo, ódio, divisão, e que muitas vezes não tem a capacidade de agregar e de oportunizar para com que o outro
possa ter a oportunidade de se reencontrar, se redividir e se ressignificar, sabe, gente? Às vezes nós marcamos tão negativamente a vida do outro que roubamos do outro a oportunidade de se reconstruir, sabe? Por vezes nós acentuamos no outro tanto o que o outro tem de mal, que ele vai perdendo inclusive a coragem de fazer o bem. E deixa eu falar contigo que está me acompanhando. Quantas vezes na vida você já precisou se reconstruir? Você já precisou se refazer e às vezes encontrar forças para juntar os pedaços que tornou ou que transformou a sua vida? Quantas vezes uma situação, uma experiência, ou mesmo uma parte do coração e da alma precisou ser olhada do jeito certo para de fato ter a capacidade de ser reconstruída, sabe? E talvez o que mais nós encontramos nos dias de hoje são pessoas de fato quebradas. Quebradas por erros em suas escolhas, por portas ou caminhos tortuosos que acabou entrando na vida. E às vezes tem encontrado a intolerância e o olhar tão fechado das pessoas que estão à sua volta. Essa semana eu me deparei com inúmeras situações, inúmeras postagens que acabei vendo e que de fato mexe com o coração da gente, sabe? Que de fato preocupa a vida como um todo, porque às vezes, mais do que enxergar o outro, nós queremos encontrar no que o outro tem de mais imperfeito. E às vezes acabamos assumindo uma postura intolerante, uma postura significativamente negativa diante do outro, que rouba de fato do outro a oportunidade de se refazer. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Sagrada Escritura e talvez todas as vezes que eu penso em reconstrução e recomeço, eu me recordo de uma leitura bonita, a leitura do filho pródigo, em que o filho toma uma herança e pede ao pai uma herança que de fato não lhe tinha direito ainda, porque o pai era vivo. Vai embora, perde tudo que tem e às vezes, quando estava lá perdido, talvez tenha passado por sua cabeça de que nunca mais poderia voltar ao acalento de sua casa. Porque em um certo momento da vida entrou por um caminho de erro que talvez acreditou que não haveria mais volta. E quantas pessoas eu tenho encontrado assim? Pessoas que às vezes estão perdidas ou amedrontadas por acabarem escolhendo ou passando por oportunidades de vida, por oportunidades de encontro que acabaram lhe afastando de fato daquele sentimento mais profundo de amor e aquele sentimento mais profundo de paz, sabe? Eu acredito que a experiência na casa do filho pródigo era uma experiência profundamente marcada pelo amor e por se sentir amado. E mesmo assim, esse filho teve a capacidade de não querer aquilo ali e buscar experimentar outras coisas. E foi ali que acabou se perdendo pelo caminho. E talvez isso não seja diferente em nossa vida, que tantas vezes a gente entra por caminhos tortuosos que de fato a gente nem sabe por que a gente se encontrou ali, só sabe que a gente chegou lá, não é verdade? E eu acredito que o maior medo do filho pródigo quando estava perdido não era de fato o medo de se encontrar com o pai. Porque eu acredito que alguém que teve a coragem e a ousadia de pedir-lhe uma herança em vida sabia do tamanho do coração que o pai tinha. E eu acredito que talvez muito do que não deixou o filho pródigo voltar mais cedo para casa não foi de fato
a dúvida se o pai lhe receberia de volta. Mas foi o medo do olhar do irmão mais velho. E eu acredito que quando nós erramos na vida, quando nós pisamos na bola, ou quando sabemos que necessitamos recomeçar e reconstruir, talvez o que nós mais tenhamos medo não se dá simplesmente na falta de força de buscar reconstruir, buscar corrigir os erros, mas se dá sobretudo muitas vezes no medo de se deparar com o olhar do irmão mais velho. O olhar da indiferença, um olhar que tem a capacidade de matar dentro do coração da gente aquilo que há de mais sagrado, que é o desejo do retorno, sabe? Que é o desejo de acertar. É um olhar que mata, que destrói, porque tira do outro a energia de querer voltar para o caminho certo. Essa semana, talvez você escutou por tantos meios discursos profundos a respeito de um caso que aconteceu, acho que no Espírito Santo, de um estupro, e em que a menina foi, e, enfim, acabou optando, e a circunstância foi acabar lá no Recife e fez o aborto. E sabe, gente, eu escutei e vi tantas postagens, eu vi tantas ponderações, bandeiras a respeito disso que aconteceu, sabe? E essa live de hoje não se trata para a gente falar a respeito do aborto, do sim ou do não, nada disso. Mas a única coisa que vinha no meu coração naquele momento era se aquela criança, ao sair do hospital, depois de tantas coisas dolorosas que passou na vida, um estupro, um aborto, ao escutar o discurso destas pessoas que têm levantado bandeiras, se elas desejariam de fato se encontrar com Jesus. Porque às vezes, além do sofrimento que ela vem passando e passa por tantas coisas, ela pode ter a consciência de que Deus a ama infinitamente, mas talvez o que mais lhe amedronta nesse momento seja de fato o olhar do irmão mais velho. Talvez você tenha postado tantas coisas no Facebook, no Instagram, e não vou questionar nada do seu posicionamento, ou da sua convicção, ou nada disso. Mas eu só gostaria que você pensasse de fato se tudo aquilo que você postou faria com que aquela criança amasse mais a Deus, sabe? Eu vi por trás de tantas bandeiras levantadas um discurso profundamente preocupado com o pecado em si e não com a pessoa por trás dele. E eu me recordo que quando Jesus lidava com as pessoas quebradas, com as pessoas destruídas, antes de acusar, de matar ou de deixar a pessoa pior, ela buscava resgatar. Lembre-se sempre de Maria Madalena, quando estava prestes a ser apedrejada pela força da lei e daquilo que era certo. Antes de Jesus falar, vai, não peques mais, ele afastou todos aqueles que olhavam aquela mulher com indiferença, ingratidão e ódio. Jesus precisou fazer com que aquela mulher ficasse sozinha com ele, para que aí ela pudesse encontrar o caminho certo. É por isso que eu acredito que antes de postar qualquer coisa a respeito das suas convicções, a respeito da sua fé ou daquilo que você faz, pense se de fato esse teu discurso vai fazer com que a pessoa que está sofrendo conseguirá ter ou será levada a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque às vezes aquilo que você está fazendo é mais afastando-a da verdade do que aproximando-a dele.
Eu encontrei pessoas que, enfaticamente, em postagens, escrevem: eu não desejo e não ligo de ser odiado pela mensagem que recebo. Deixa eu te falar uma coisa, o centro da mensagem não é você, é o Cristo. Então, não deseje ser odiado pela mensagem que você carregue ou ser ignorado pela mensagem que você carrega. Deseje que o Cristo seja amado pela mensagem que você carrega, porque o centro não é você, é o Cristo. Tem gente que nesse momento tenta se aproveitar da oportunidade, como muitos fariseus tentaram se aproveitar de Maria Madalena diante de Jesus, tentando simplesmente mostrar diante do pecado de alguém a grandeza da sua personalidade. Porque às vezes a gente quer se mostrar que é bom diante do pecado e do sofrimento do outro. E isso não faz de você grande, faz de você pequeno. Porque você rouba, inclusive, a possibilidade do outro querer se aproximar do Mestre, que um dia talvez tocou a sua vida. Às vezes a ovelha perdida não volta para o pastor, não porque tem medo do pastor. Às vezes, as 99 ovelhas que ficaram no redil do pastor têm um olhar tão intransigente para a ovelha que se perdeu, que a ovelha deseja continuar perdida, não porque não ama o pastor, mas porque tem medo do olhar indiferente das ovelhas que permaneceram no redil. O que eu gostaria de falar nessa noite, de fato é uma reflexão profunda, não dos valores que você carrega dentro de você, mas do olhar e da capacidade que você tem em ver os sofrimentos, em ver a dor, em ver as angústias das pessoas que estão perto da gente, sabe? Porque por muitas e muitas vezes nós carregamos dentro de nós um desejo profundo de transmitir uma verdade que às vezes tocou dentro do coração da gente, mas que às vezes essa marca é tão profunda que o jeito que a gente faz para levar essa verdade ao mundo acaba afastando o mundo da verdade que é o Cristo. Porque por muitas vezes nós achamos que nós somos mais importantes do que a própria mensagem que carregamos. Eu gosto muito de algumas experiências na vida, e esses dias estava lendo sobre a cultura japonesa. E desculpe se talvez a minha pronúncia não seja a melhor, tá? Mas tem na cultura japonesa a experiência do kintsugi, ou kintsugi, que é a experiência de remendar, emendar, juntar a cerâmica que havia se quebrado. É interessante quando nós falamos de reconstrução e nós falamos dessa filosofia japonesa, em que o artesão, quando encontrava um pote de cerâmica quebrado, ele fazia uma massa de laca, de cola, com ouro, platina ou prata. E remendava aquilo que havia se quebrado exatamente com essa mistura, não escondendo a imperfeição, mas fazendo com que a imperfeição ficasse profundamente visível e supervalorizada, porque um vaso que até então era só de cerâmica passa a conter nele uma liga metálica de um metal precioso, ouro, prata ou platina. E essa filosofia tenta nos ensinar que mais importante do que a perfeição do vaso está de fato a história que ele carrega. E eu não sei se você já lidou com essa experiência, que às vezes na vida nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós tentamos esconder do outro as nossas imperfeições. Tentamos esconder do outro as nossas reconstruções, as nossas reelaborações, o nosso recomeçar.
E nós vamos perdendo a consciência de que o que faz de fato a gente ser maduro e ser melhor é a capacidade de aprender com os erros que cometemos. E se nós valorizássemos como deveríamos valorizar os nossos erros, talvez na vida madura erraríamos menos. Lá no colégio onde trabalho, lá no colégio de Dimensão, constantemente falo com os professores, e quando a gente vai lidar com alguma questão ou alguma situação das crianças que estão em nossas mãos, eu sempre gosto de dizer que nós não devemos eliminar de nossas crianças um sofrimento que ela passa, sabe? Mas precisamos fazer com que aquele sofrimento não seja minimizado, mas trabalhado, para que esta criança possa de fato dar um passo além e perceber que aquela reconstrução que ela precisa fazer é importante para o seu crescimento e amadurecimento. O pior é quando nós não queremos lidar com o sofrimento e com os erros, abafando-os, deixando de lado. E quando um erro não é corrigido, pode ter certeza que um dia nós vamos custar e nós vamos acabar tendo que trabalhar e resolvê-los. Porque algo não resolvido hoje, um problema não resolvido hoje, vai se tornar um problema tremendo no futuro. É por isso que antes de esconder um problema, um defeito, uma deficiência, uma falha, antes de esconder e deixar de lado, é importante enfrentá-lo de verdade. E como é bom quando temos a capacidade de encontrar pessoas que nos olham do jeito certo e que oportunizam em nós o nosso crescimento. Deixa eu te falar a verdade, porque, de fato, as pessoas mais importantes da nossa vida não são as pessoas que nos conhecem em nossas perfeições, mas são as pessoas que têm a capacidade de nos amar, mesmo sabendo que somos imperfeitos. São pessoas que têm a capacidade de nos amar, mesmo sabendo que temos inúmeras cicatrizes em nosso coração, em nossa alma. Pessoas que têm a capacidade de ficar do nosso lado, mesmo sabendo que muitas vezes nós vamos pisar na bola, nós vamos cair. Pessoas que têm a capacidade de nos olhar com o amor do pai do filho pródigo quando ele retorna, mesmo sabendo e ignorando o nosso cheiro, o nosso jeito. Porque o mais especial da vida não está de fato nas perfeições, mas nas imperfeições que carregamos e conseguimos de fato reconstruir. Eu acredito que nós temos muito a aprender, nós temos muito de fato a buscar, e às vezes você conhece tanta gente que tem passado uma vida inteira se arrastando porque não tem condições de encontrar alguém que lhes olhe do jeito certo. Pessoas que passam a vida inteira mendigando amor porque continuam se contentando com as migalhas que caem da mesa de outras pessoas, sabe? Pessoas que às vezes não se preocupam em nada com a sua reconstrução. Pessoas que te olham com o olhar do filho mais velho, lhe roubando a possibilidade de se colocar de pé. Pessoas que às vezes nos olham com desprezo, porque simplesmente talvez não concordam com as nossas opiniões, com os nosso jeito de ser, com as nossas escolhas. Pessoas que por muitas e muitas vezes tentam anular a sua história. Pessoas que por muitas e muitas vezes não te amam por quem você é, mas te amam apenas por aquilo que você pode oferecer a ele ou a ela, sabe? Pessoas que só ficam do seu lado buscando a sua perfeição, mas que talvez no primeiro espaço de imperfeição que você transparece ao outro, ela tenha a capacidade de se afastar de você. Eu vou dizer com toda franqueza a você que me acompanha nesta noite fria de live, que de fato
Todo dia nós temos a oportunidade de reconstruir. Todos os dias nós temos a possibilidade de passar por uma experiência de melhoramento, passar por uma experiência de reconstrução, passar por uma experiência de se refazer, de tornar-se novo. Quem é que não precisa constantemente de uma reforma? Talvez você já passou por tantas experiências de destruição, sabe? Mas você não se dá o direito de se reformar ou de se restaurar. Quantas vezes a tua casa já precisou de uma pintura nova, precisou ser mudados os azulejos, precisou de um forro novo, um telhado novo, precisou ser trocados os vidros, e tem tanta gente que se nega em fazer essa reforma e essa reconstrução na própria vida e na própria alma. Tem gente que se acha perfeito demais para passar pela experiência da reconstrução, do se refazer. E eu vou te dizer com toda franqueza que talvez o que há de mais fantástico e magnífico na vida seja de fato a experiência do conseguir se reconstruir, se refazer, se reformar. Porque talvez você não tenha a capacidade na vida de começar de novo, sabe? E de mudar um começo que talvez foi desastrado, errado, difícil. Mas se esta noite, esta live, você puder levar para a tua vida algo importante, talvez você não tenha a possibilidade de mudar o começo, mas você tem sim a possibilidade de mudar o final da tua história. Você tem a possibilidade de fazer com que as suas atitudes e o seu desejo de transformar-se seja tão grande que a sua história pode ser sim transformada, pode ser sim mudada, pode ser sim restaurada, pode se tornar um lugar melhor, agradável e, acima de tudo, pode se tornar, sem sombra de dúvida, um espaço oportuno para que você possa frutificar, para que você possa florescer, para que você possa, de fato, deixar de se arrastar nesta vida e encontrar um espaço em que hoje você possa de fato estar completo, completa. E talvez o primeiro passo para a reconstrução seja deixar de se preocupar com o olhar do irmão mais velho. Se você entrou na live agora para o final, nós estamos falando do texto do filho pródigo, tá? E essa vai ser a indicação da live de hoje. Leia com carinho o texto do filho pródigo. Eu vou deixar lá a indicação do texto direitinho após a nossa live, no máximo amanhã de manhã ali. Porque eu acho que é um texto muito profundo para a gente compreender o significado profundo de reconstruir. Porque às vezes nós optamos em ficar no lamaçal, não porque não acreditamos no amor do Pai, mas porque temos medo do olhar do irmão mais velho. O pior é quando nós nos tornamos o irmão mais velho. E às vezes olhamos para a nossa vida simplesmente roubando as oportunidades que a vida nos dá de nos refazer, de nos reconstruir. Às vezes a gente já acorda de manhã olhando para a própria vida de uma maneira tão negativa que a gente rouba em nós mesmos a oportunidade ou a energia de perceber que a nossa vida tem jeito sim. Porque o retorno do irmão mais novo para casa não dependeu do olhar do mais velho, mas do impulso do seu coração de encontrar de novo, de encontrar-se de novo com o olhar daquele que lhe ama tanto. Falar de reconstrução, falar de reconstruir, é falar de encontro, é falar de olhar, é falar, sobretudo,
da capacidade profunda que o ser humano pode ter em compreender-se como um ser em construção. E é assim que hoje a gente vai encerrando a nossa live, pensando que de fato todos nós precisamos olhar para a nossa vida, precisamos enxergar em nossa vida tudo aquilo que há de torto, defeituoso, afastado de Deus, e conseguir colocar tudo isso no eixo de novo, sem desmerecer as suas derrotas, sabe? Às vezes nós passamos por experiências de sofrimento e tudo que nós mais queremos é anular essas experiências. E eu gosto de dizer que não. Nós precisamos vivê-las para podermos passar por elas. Porque todas as vezes que nós anulamos e escondemos as nossas dores, as nossas fraquezas, nós não conseguimos superar. Simplesmente nós deixamos ela quietinha de lado e que um dia pagaremos um preço altíssimo por não corrigir as falhas, por não valorizar os nossos erros. Eu já disse isso aqui outras vezes, que eu tenho encontrado mais pessoas com medo e acomodadas de iniciar um processo de reconstrução do que fracassados. Eu tenho encontrado mais pessoas que, por medo de dar um passo além, têm estagnado em um mundo onde parece que se acomodou em ser aquilo que Deus não sonhou para si, do que pessoas que fracassam no empenho de restaurar-se. É por isso que eu gostaria de lhe convidar e dizer a você que, embora exista no mundo irmãos mais velhos, como o irmão do filho pródigo, que nos olha com desdém, com preconceito, ódio, e que às vezes tenta nos roubar a coragem de reconstruir, encontraremos no mundo infinitamente mais pessoas que nos estenderão a mão em momentos em que a gente necessita. E se às vezes, quando você abre o Instagram, o Facebook, você tem visto tantas mensagens de ódio, tantas mensagens de ingratidão, tantas mensagens de indiferença, não se esqueça que uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta inteira nascendo. Existe uma floresta inteira de pessoas boas, de corações verdadeiramente grandiosos e puros, que terão a possibilidade de lhe estender a mão. Não tenha medo de se reformar e de se reconstruir pelo barulho de uma árvore que cai, por um olhar arrogante, de pessoas que às vezes só olham para o próprio umbigo, de pessoas que às vezes, como os fariseus, estão mais preocupados com o pecado do que com a pessoa. Pessoas que usam da palavra de Deus para afastar as pessoas de Deus, que usam as palavras de Deus para não criar pontes, mas pedágios entre Deus e os homens. Pessoas que às vezes, pelo seu olhar do irmão mais velho, mais afastam do que agregam. E deixa eu dizer e repetir mais uma vez o que disse aqui na nossa live de hoje. Se você, quando carrega as mensagens do Evangelho, está mais preocupado em ser perseguido e odiado do que preocupado com Jesus ser amado, cuidado.
porque o centro da mensagem não é você, é o Cristo. Cuidado. Tem uma canção que eu gostaria de oferecer a você no final desta live, que foi a canção do meu acampamento, e que talvez tenha a oportunidade de traduzir, resumir tudo aquilo que nós falamos nesta noite. Eu não entendo um Deus assim, que mesmo diante de tantas imperfeições quer contar conosco, quer nos levantar, e que às vezes, enquanto tantas pessoas tentam e tacam pedra, Ele tem a coragem de nos olhar do jeito certo e nos levantar. Uma boa noite a você, que Deus te ilumine, te proteja e cuide de você todos os dias. Tenha certeza que diante de tantos percalços da vida, Deus continua tendo a coragem de te levantar e te dar a oportunidade de recomeçar. Só aceite ser olhado do jeito certo por Deus. E que as nossas atitudes façam de fato com que Jesus seja amado, porque o centro é Ele, não a gente. E como diz São João Batista, que Ele cresça e eu diminua. Porque quem tem que aparecer na mensagem é Ele, não você, nem eu, mas Ele. Uma ótima noite. Um beijo no coração e fique com Deus. Como diz Papa Francisco, crie pontes e não muros. Uma ótima noite. Você me perdoou e desse amor eu não esqueço. Uma ótima noite, um beijo no coração. Até terça que vem.